novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade na nossa Parashá Vaikra, que fala sobre ofertas. É um tempo onde o Senhor nos instrui a respeito disso. E hoje eu quero falar sobre as ofertas e o Messias revelado. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, para que você compreenda o poder de uma oferta. Tivemos uma imersão, foi hoje pela manhã, né? Hoje pela manhã, falando sobre Corban. O que é a oferta em si e como que ela ajusta a nossa vida, como que ela identifica uma intenção muito mais profunda do que simplesmente dar alguma coisa. Infelizmente, nós aprendemos que uma oferta sempre estava voltada para um sacrifício e ela era encarada mais pela igreja como uma perda de algo do que o sentido que ela tem mesmo, que a Torá nos ensina. E também aprendemos que a oferta ela é uma multiplicação, dentro do contexto cristão, de coisas, de recursos que às vezes até são inexistentes, o que não é uma verdade. Porque a palavra nos ensina que o Eterno dá semente ao que semeia. Então, quando Ele quer algo de você, Ele vai providenciar primeiro. Diga amém. Eu vou te dar uma chance de dizer um amém de crente. Quando Ele quer algo de você, Ele providencia primeiro. Diga amém. Porque Ele nunca vai pedir para você, queridos, algo que você não tem condições de dar. Você pode até usar alguns argumentos de coisas que o Eterno já pediu na história bíblica, mas nada do que foi pedido para qualquer pessoa que seja, não era algo que não existia. Então essa questão de uma semente de fé que você dá daquilo que você não tem, você vai de fato fazer uma dívida e vai trazer mais problemas para a sua vida. Quando o Eterno pedir algo no seu coração, Ele vai ter providenciado o recurso primeiro para que você possa fazer. Se não houvesse recurso na sua mão, é sinal que você não está apto a fazer. Israel esteve 40 anos no deserto e não ofertou, não teve primícias, não teve dízimos, teve apenas aproximação. Sempre algo que custe para você será pedido, mas nunca algo que você não tenha. Amém? Então, assim nós vamos aprendendo um pouquinho. Dentro desse texto, dessa Parashá, nós temos aí Levíticos, e eu quero falar sobre algumas ofertas que estão ditas aqui. A primeira oferta, nas referências bíblicas aqui, está em Levítico 1 até 5, 6. A primeira oferta que aparece aqui, parece que está dizendo um cumprimento, né? Na língua portuguesa. É a oferta chamada Olá. Olá é uma oferta queimada, que aparece lá em Levítico 1, de 1 a 17. Então, um animal macho sem defeito, boi, carneiro ou ave, totalmente consumido pelo fogo, representa a entrega voluntária e a adoração total a Deus. Então, é especificado 5 tipos de oferta aqui. E já preguei tempos atrás sobre isso. E elas identificam quem é Yeshua. E ela faz com que você entenda o sentido da oferta. Queridos, nunca queira dar algo para receber. Sempre providencie algo para se aproximar. Porque por mais que Yeshua tenha feito todo o sacrifício, e hoje nós temos comunhão pelo Espírito Santo, diga amém. A sua vida física, ela está rendida sempre a um desejo de se afastar das coisas do Eterno. Porque nós não somos totalmente espírito. Sempre nós vamos querer
conquistar, fazer, e quando ver em algum momento da nossa vida, a nossa inclinação nessa terra está mais voltada para as coisas físicas e materiais do que para as coisas espirituais que nos trazem comunhão com Deus. Por isso que a oferta, ela reme o seu tempo, e ela faz com que você se aproxime com intenção, que se chama no hebraico de kavaná, a intenção correta, e não simplesmente por uma barganha. A oferta nunca foi uma barganha, em que você dá para o Senhor e Ele recompensa você. Ele não vai recompensar você porque você entregou. Ele vai se aproximar de você porque você entregou. E pela sua aproximação, conhecendo Deus, você vai estar apto a ouvir a sua vontade. E quando você fizer a sua vontade, naturalmente, você vai andar nos tempos do eterno. E tudo o que tem na sua vida, como fala Salmo 1, vai prosperar. Mais uma vez você pode dizer um amém. E aplauda o Senhor por isso. Então, queridos, compreender esses movimentos é muito importante. É libertador e nos faz compreender aquilo que o Eterno espera de nós em cada movimento que nós fazemos. Então, uma oferta está relacionada com a sua aproximação. E há níveis de aproximação que vão exigir de você. Falava hoje pela manhã na imersão que às vezes a pessoa não faz a conta, mas se você trabalha 8 horas por dia, 1/3 da sua vida fica no trabalho. Os 70 anos, 80, que a Bíblia diz que você vai viver, os mais fortes vivem 80 anos, e quem passa disso está no lucro, está falando que 1/3 da sua vida ficou no trabalho. Agora, o outro 1/3 da sua vida você passa dormindo, meu irmão. Então sobra apenas 1/3 para você desfrutar. Por isso que se você não sabe se organizar, nessas 8 horas a sua vida passa e você não vive nada, não constrói nada, não aproveita nada. Por isso que o trabalho não pode ser a tua prioridade. Ela tem que ser uma ferramenta em que o Eterno abençoa as tuas mãos para que você prospere. E não um desejo desesperado para que você alcance alguma coisa que no fim, quando você morrer, vai ficar tudo. Então quer dizer que não podemos conquistar nada? Não, muito pelo contrário. Nós precisamos conquistar coisas, viver, mas não colocar o alvo da nossa vida no aspecto de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque se a oferta não remir o tempo gasto, você tem uma dívida que vai ter que pagar na eternidade. Porque o trabalho nunca foi para consumir o ser humano, mas para o desfrute. O trabalho é para o desfrute e não para consumir a sua vida. E a sociedade nos coloca cada dia mais debaixo de um peso aonde nós não conseguimos ter um contentamento. Parece que nunca é suficiente, nunca está bom, nunca dá para parar. E o parar não é ser conformado com não ter. O parar é saber o que é suficiência, o que é necessário. É necessário dar esse passo além, comprometer mais anos da sua vida, comprometer mais tempo do seu dia em prol de algo que talvez não faça diferença. A Bíblia diz que os planos bem elaborados trazem prosperidade. O problema de não prosperar não é a falta de trabalho. Escuta, a ausência da prosperidade não é a falta do trabalho, é falta de planejamento e inteligência para prosperar. Porque ninguém quer viver o processo do começo. Todo mundo já quer olhar, a sociedade faz isso aqui faz isso. Você olha a vida do outro e almeja algo que não é para você. Andar com o Senhor é desfrutar do que Ele tem para você no tempo oportuno, conforme a tua capacidade. Nem todos têm capacidade de receber o que estão pedindo. Porque se você receber o que você está pedindo, você vai trazer destruição para a sua vida. Porque você não está preparado. Se prepare. Se prepare para receber o que você deseja. E agora, segunda coisa, pergunte para Deus se você realmente precisa. Você evita dores e conflitos. Então, quando você está falando aqui, e uma oferta queimada, totalmente consumida pelo fogo, representa a entrega voluntária, a adoração total a Deus. Você se entrega
Isso aqui aponta para o Mashiach, sim, mas você também precisa ser essa oferta que se entrega total a Deus. E aí, depois disso, você vê o resultado. Segunda oferta aqui se chama mincha, oferta de cereais. A referência está em Levíticos 2, de 1 a 16. Farinha fina com azeite e incenso, bolos ou bolachas sem fermento, oferecida como reconhecimento de Deus como provedor. Simboliza a consagração do trabalho e gratidão. Consagração do trabalho e gratidão. Essa oferta de mincha, a oferta de cereais, é consagração da tua obra, do trabalho das tuas mãos, com gratidão. O detalhe é que eu vejo muito as pessoas ingratas pelo que têm. Em vez de elas agradecerem ao Senhor pelo que já receberam, sempre estão reclamando pelo que não alcançaram. Queridos, enquanto você não agradece com sinceridade pelo que tem na sua mão, e você começa a reclamar pelo que você não tem, você nunca vai chegar onde você quer chegar. Porque o princípio é totalmente ao contrário. Você agradece pelo que Deus já te deu. Meu irmão, nós temos que ter essa consagração do trabalho e gratidão na nossa vida. Também vai apontar para o Mashiach, nós já vamos ver isso. Mas agora eu quero falar a teu respeito. Você também tipifica com essa oferta, porque a palavra diz que nós somos um sacrifício. Romanos capítulo 12. Agora, como que você está consagrando o seu trabalho ao Senhor? Como que você está expressando gratidão? E às vezes você pensa, como que eu vou fazer isso aí? Uma das coisas bem simples é os próprios tributos que são estabelecidos pelo Senhor. Primícia, dízimo e oferta, nenhum sentido tem se isso for uma obrigação para você. Se isso para você é uma obrigação, eu acho engraçado quando as pessoas colocam, tem até um princípio judaico que a gente ensina, né? Tudo que você for, quando for pagar um boleto, você escreve lá, pago com alegria. Mas que isso seja sincero. Isso traz prosperidade para a sua vida. São palavras, são chaves de prosperidade. Mas tem que se pagar com alegria, não como um abracadabra, mas como um sentimento que você tem mesmo. Obrigado, Senhor, estou pagando com alegria, porque eu tenho condições de fazer. Se o boleto está ali te incomodando e você não tem condições, o problema é teu que fez ele. Nenhum boleto nasce sozinho. Cheguei! Vim aqui te perturbar. Não, você que fez. Você é o pai da criança. Então, se você botou o filho no mundo sem condição de pagar, agora te vira. Então, por isso que tudo que você pagar, você tem que pagar com alegria, porque você teve condições de fazê-lo. Não é maldição, não é o diabo se levantando contra você, é você que não sabe se controlar. Você está aqui ainda, igreja? Isso é importante saber. Então, não faça, não compre. Então, as suas escolhas, e você vai arcar com as consequências das suas escolhas, e ponto final. Mas a boa notícia é que tudo tem um início, tem um meio, tem um fim. Nada é para sempre. Quando você coloca na sua vida gratidão, nós precisamos entender que a consagração do que você tem, e aqui está, dízimo, primícia, não, mas está difícil, não está fácil agora. Isso é uma circunstância, mas a minha fidelidade continua intocável no que se refere ao eterno. E se você agir assim, em algum momento, e ter gratidão. Terceira oferta aqui, Shelamin, oferta de paz. Referência em Levíticos 13, 1 a 17. Pode ser macho ou fêmea sem defeito. Parte é queimada, parte vai para os sacerdotes e parte é comida pelo ofertante. Representa comunhão com Deus e celebração de gratidão. Então, é um outro tipo de oferta que havia. Falando de uma oferta queimada, é uma oferta que você desfruta dela, come dela. É uma oferta que também você abençoa o sacerdote e que você celebra a Deus com gratidão. Nós não precisamos entrar em todos os detalhes de como ela funciona, mas são ofertas que falam de comunhão. Queridos, quando você abençoa o sacerdote com as ofertas, Deus está vendo. Porque aquele que Deus levanta para uma liderança dentro da sua igreja, dentro da comunidade onde você pertence, não é alguém para trabalhar para você. É alguém para você reconhecer que Deus levanta homens para ensinar a sua palavra.
E a gratidão que você expressa não é pela pessoa, é para o Deus que faz isso. Sempre Ele vai trazer para você conhecimento, entendimento e a manifestação do poder dele. Para quem que reconhece. Reconhecimento é uma chave para quem deseja viver na presença do Senhor. Tudo isso está identificado com Yeshua, porque ele viveu isso, mas também está apontando para nós que estamos aqui. Quarta oferta é Hatat, oferta pelo pecado, Levíticos 4, 1 a 35. Para pecados não intencionais, tipo de animal varia conforme quem pecou. Sacerdote, líder, povo e indivíduo, cada um deles, conforme o pecado, tinha uma oferta para fazer. Visa a expiação e purificação do ofertante. Esse Yeshua fez por nós. Aquele que o sangue de animais a cada ano tinha que renovar. Hoje, pelo sangue de Yeshua, nós temos a expiação pelo nosso pecado. Essa é a oferta que não precisa se repetir. Entretanto, no momento de Yom Kippur, ainda nós temos a oportunidade de afligir as nossas almas e dizer: Senhor, se tem algo nesse ano que eu fiz que te desagradou e eu não percebi, não confessei, passou sem eu entender, me mostra pelo teu Espírito e eu me arrependo nesse momento. Tem um dia específico, uma janela específica, um portal específico, onde Deus ouve anualmente, no final de cada ciclo, para que você compreenda que Ele ainda pode fazer. E aí você não vai oferecer um cordeiro, você vai entrar nos tribunais celestiais, nos lugares de manifestação de Deus dentro desse tempo, para reconhecer que o sangue de Yeshua é poderoso, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, um momento de confissão de pecados anual, aonde que talvez você tenha esquecido durante o tempo, está dentro de Yom Kippur. E aí essa é a oferta pelo pecado. A quinta oferta é a oferta pela culpa, que se chama Asham. A referência está em Levíticos 5, de 1 a 26. Em algumas Bíblias até 6 e 7. Relacionada a pecados específicos contra o sagrado ou ao próximo. Inclui, olha isso, inclui reparação e restituição quando necessário. Esse é um tipo de perdão que ninguém ensina. Representa reconciliação, justiça e arrependimento. Esse foi anulado na cruz? Tu continua aí, às vezes, pecando contra o teu irmão. Perdão. Você continua, às vezes, pecando contra o teu irmão. E tem pecados que você faz com o teu irmão, contra o teu irmão, que você vai ter que reparar, restituir e ter reconciliação e arrependimento. Coisa simples, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. É comum a gente ver no meio da igreja. Eu nunca me esqueço que eu trabalhava, vou contar, não daqui, mas de tempo, eu trabalhava no som. E uma vez uma filha do irmão da igreja, de uma determinada igreja que eu fazia parte, ela foi mexer no som sem saber lidar no som. E ela queimou o amplificador mais importante da igreja, que tocava as caixas mais pesadas, o mais caro. Aí ela chegou a ficar, ela era branquinha, ela chegou a ficar pálida, que parecia uma cera. E o pastor olhou para ela e disse assim: quem mandou você mexer aí? Era uma adolescente. Hoje à noite eu quero que seu pai venha conversar comigo. Aí veio o pastor com o pai da moça e a diretoria, e eu era da diretoria naquela época já. Com 13 anos eu comecei a ser líder de música da igreja. E aí eu estava junto e o pastor disse assim: a sua filha queimou o nosso amplificador. Leva o computador para consertar ou compre um novo. No próximo culto tem que estar funcionando aqui. Sabe o que aquele pai fez? Pegou o amplificador debaixo do baixo, foi para casa e trouxe antes do próximo culto prontinho. Não sei se era novo ou não, mas consertado. Isso existia? Existia. Reparação. Hoje em dia, quem mandou botar esse amplificador na frente do meu filho? É claro que uma criança vai mexer, pastor. É normal. Não conhece criança? Olha, fique feliz
Porque ele poderia ter tomado um choque ainda. E daí vai para casa, está tudo bem. Filho, fica tranquilo, filho, não fica traumatizado. Esse pastor aí não entende nada. Porque onde é que se viu botar um amplificador na tua frente? Essa é a sociedade doente, que aceita tudo. Quebrou uma cadeira, pastor quebrou. Como assim quebrou? Não, a cadeira quebrou. Não, cadeira não quebra. A frase é, pastor, quebrei a cadeira. Quebrou. E a reparação? Precisa fazer oferta de reparação. Tudo que não é reparado. Lembra daquele princípio judaico que eu já ensinei para você aqui? Nada. De novo, nada. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando isso acontece na tua vida ou no ambiente onde você está, o mundo espiritual vem cobrar de você. Se tem algo quebrado, você vai prestar conta. Espíritos vêm cobrar isso, porque a Torá ensina esse princípio. Se tem algo faltando na sua casa, aí fica a dica, né? Eu sempre lembro disso. Tu tem um potinho, minha irmã, que tu gosta de potinho, né? Isso só acontece lá em casa. A apóstola gosta de potinho. Tem um potinho sem tampa? Tem? Se não tem tampa o potinho, joga fora, porque está faltando. Tem uma panela, não, uma panela não. A panela eu ganhei da Bisa. Misericórdia, meu irmão. É a panela da Bisa. Não, mas a Bisa é da tua mãe. Então já passou, aquela panela ela já está pedindo para ir embora. É relíquia. Não, isso é idolatria. Não tem mais tampa, não tem nem mais alça num lado. Mas dá para pegar com um paninho. Quebrou, meu irmão? Joga fora. Está sem tampa? Joga fora. Está rasgado? Joga fora. Está quebrado? Joga fora. Se tem conserto, conserte. Agora, se não dá, joga fora. O que acontece? Você sempre vai ficar com uma dívida com alguém. Então, nas coisas mínimas, não é daquilo que você se sentiu injustiçado, é daquilo que de fato aconteceu. Repare, a pessoa pode até dizer para você, sem problema, está tudo bem. Se a pessoa disser que está tudo bem, e você se sente bem com isso, não há acusação. Agora, se a pessoa não se sente bem, e por mais que e você perceber que ela disse assim, está tudo bem, mas no fundo tu sentiu que ela ficou chateada com alguma situação, repare, meu irmão, repare, nós temos que aprender a viver esses princípios. Reparação e restituição, quando necessário. Isso vai trazer reconciliação, justiça e arrependimento. Princípios que nós precisamos ter. Contava que alguém foi fazer um serviço para mim. Daí estava o Alexandre e eu organizando o meu sótão esses dias. Ele foi lá me dar uma força. E daí de repente ele achou que tinha uma extensão bem bonita lá. E aí tinha uma luz quebrada nela. E ele disse assim, o que houve aqui quebrou? Eu disse, não, esse aí foi alguém que veio prestar um serviço aqui para mim. E daí ele foi lá embaixo me avisar assim, quebrei sua luz lá. Fui entrar com o negócio lá, bati e quebrei. Só para ele avisar. E foi embora. Alguém prestando um serviço que estava recebendo para fazer o serviço, quebrou minha lâmpada na extensão que eu tinha. Só para avisar, quebrei lá. Bati, foi entrar com as coisas, estava aquela lâmpada lá no caminho, quebrei. E só para ele avisar. Isso se tornou natural, meus irmãos. Se tornou natural. Repare as coisas. Não é normal. Porque se Yeshua não reparasse os estragos da sua vida, quem era você? As ofertas, lição espiritual da Paraxá, as ofertas não eram apenas rituais externos, mas
instrumentos de intimidade com Deus, exigindo intenção pura, arrependimento genuíno e consagração. Cada sacrifício revela uma dimensão do plano divino que aponta profeticamente para o sacrifício perfeito do Mashiach, Yeshua, que cumpriu e excedeu todos esses símbolos. Morte em sua vida, morte e ressurreição. Como essas ofertas apontam para Yeshua, então? Cada uma das ofertas de Vaikra carrega um sinal profético que se cumpre em Yeshua, o Messias. A primeira oferta, que é o Olá, a oferta queimada, total consagração. Yeshua entregou-se por completo, sem pecado, como um sacrifício vivo. Andar em amor, como também o Messias nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como um cheiro suave. Aí vem agora o aspecto que Yeshua fez e aquilo que nós nos tornamos. Ande em amor e se entregue. Não se entregue para as pessoas, para criar laços de almas e traumas. Se entregue para Deus e ame as pessoas. Porque o amor pelas pessoas não vem de você, vem de Deus. Segunda, Mincha, oferta de cereais, trabalho, provisão e consagração. Yeshua é o pão da vida, o sustento vindo do céu. A sua vida foi vivida em humildade, sem fermento, sem pecado. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando você consagra ao Senhor, você vive uma manifestação de Yeshua na sua vida, para que tudo que você faz seja bem sucedido, sem pecado. O seu trabalho tem que ser sem pecado. Uma vida de humildade. Terceiro, Shelamin, oferta de paz, reconciliação e comunhão. Yeshua é a nossa paz, que uniu o homem com Deus e também judeus e gentios num só corpo. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Yeshua, HaMashiach, Romanos 5:1. Então, as ofertas de paz trazem para nós manifestação da paz de Deus sobre nossa vida, sobre nosso lar, sobre tudo que nós vamos fazer. A quarta, Hatat, oferta pelo pecado, expiação dos erros. Yeshua levou sobre si, como já expliquei, os nossos pecados, oferecendo-se como sacrifício pelos nossos erros, mesmo os não intencionais. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Então aqui há uma resolução dessa oferta para trazer para você a vida plena em Yeshua. Hashem, oferta pela culpa, reparação e perdão. Yeshua pagou o preço da nossa culpa, trazendo reconciliação e restauração entre o homem e Deus. Yeshua pagou o preço. Está tudo pago, não, querido? Se tu fizer alguma coisa para o teu irmão ali, tem que pagar. Tem um violão aqui, né? Isso é coisa muito comum acontecer entre os músicos. A pessoa toca o violão e quebra uma corda, né? E aí a pessoa diz assim, ó, quebrou tua corda enquanto eu tocava. Não, quebrei sua corda enquanto eu tocava. É quebrar. Porque arrebentar é se ela fosse elástica. Nylon arrebenta, aço quebra. Então o que acontece? Eu tenho que restituir. E o interessante é que quem sabe que tem violão bom, você não pode ir lá comprar uma corda. Porque uma corda não move na mesma frequência. Tem que trocar o encordamento todo. Não queira saber quanto que é o encordamento de um violão bom. E aí se você... Então quando pede emprestado o instrumento, eu sempre falo isso, isso é uma coisa para músico. As pessoas às vezes pediam meus instrumentos emprestados e diziam assim, olha só, não que eu não queira emprestar, não é egoísmo, mas a minha pergunta é, se você quebrar, você tem condições de comprar um novo? Então eu não posso emprestar. Porque foi um investimento que eu fiz. Meu irmão, aprenda. Quer pedir emprestado algo? Aprenda isso para a sua vida, para a sua prosperidade. Primeiro saiba se você tem condição de restituir, se quebrar. Senão não peça. Não faça isso. Se você não tem condições de restituir o que você quebrar, por acidente que seja. Mas não foi minha culpa, quebrou. Estava na sua mão, estava na sua tutela, é sua responsabilidade. Assim você está se identificando com Mashiach, Yeshua.
De outra forma, você se identifica com os povos que não tinham compromisso com Deus. Então, tudo que nós pegarmos, tudo que nós tivermos, seja algo que for, nós temos que ter a responsabilidade de saber que se está sobre nossa tutela, nós temos que fazer a reparação. Você está sobre a tutela de Yeshua HaMashiach, diga amém. Ele fez a reparação e pagou o preço por você. Não tem nada, ninguém pode dizer, nenhuma condenação, não há acusação, porque Ele pagou o preço. É bom falar das ofertas, né? Por isso que eu falo que é muito mais profundo do que uma simples troca ou barganha. Se for dinheiro, querido, dinheiro é dinheiro, você joga para lá e para cá. Agora, quando nós estamos falando de vida, nós estamos falando de coisas profundas que nós precisamos aprender e ensinar os princípios para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam saber. A Parashá Vaikra não trata apenas de sacrifícios antigos, ela nos convida a ver o plano eterno de Deus sendo revelado em cada oferta. Cada animal, cada porção de farinha, cada gota de sangue, tudo aponta para o sacrifício perfeito do Messias Yeshua, que não só cumpriu a Torá, mas abriu o caminho para que cada um de nós se aproximasse de Deus com ousadia e sinceridade. Ele é o nosso sacrifício, nossa paz, nosso perdão e nossa comunhão eterna com o Pai. Amém e amém. Aplaudo mais uma vez o Senhor, queridos. Nós já vamos orar. Essa Parashá, essa instrução, teve o culto do Shabat ontem, você pode olhar, tem mais um entendimento derramado lá, e hoje eu queria falar mais a respeito das ofertas que nos identificam e identificam com o Mashiach, e o que aponta para que nós possamos trazer isso para a nossa realidade, no nosso dia a dia. Meu irmão, é muito bom crescer no entendimento, mas é muito bom trazer a prática para a nossa vida. As ofertas falam da nossa prática de vida, e o Senhor vai nos organizar para que nós vivamos conforme os seus estatutos. Eu quero liberar uma palavra sobre você em oração e declarando que nós estamos ainda no início do ano espiritual. O Senhor vai mudar a sua vida, diga amém. Tudo que é quebrado vai ser removido de você. Meu Deus, tem gente que eu acho que quer andar de muleta. Tudo que é quebrado vai ser removido de você. Não vai faltar nada na sua vida. E nada vai ficar fora do lugar. O Senhor vai colocar você exatamente no lugar onde Ele tem para você. Ele vai alinhar. Alinhamento está vindo para esse tempo de igreja. Ah, mas a coisa não está assim, está tudo correspondendo ao contrário. Eu estou sofrendo, estou padecendo, está difícil alguma coisa. Ei, para de pensar no que você está vendo no plano natural e começa a enxergar o que Deus já desenhou no plano espiritual, prontinho para fazer o download, prontinho para descer. Então, se alinhe e creia, declare e viva, porque Deus tem um tempo de alinhamento para você que vai surpreender a sua vida, a sua casa e a sua família. O Eterno vai mudar o teu destino, não por um acaso, mas porque Ele escreveu no teu livro e Ele vai manifestar. E o tempo de Pessa, o sangue nos umbrais, vai fazer você passar por um portal que vai salvar você e a sua geração, e vocês vão viver o melhor tempo da sua vida. O nosso ano de 5.786 só está começando, e o Senhor tem alinhamento para você, aonde você vai viver tudo aquilo que Ele designou para esse tempo, e nada vai poder impedir aquilo que Ele fez. A tua oferta é apenas uma aproximação daquilo que Ele já tem pronto para te entregar. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor mais uma vez. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Yeshua, eu abençoo a tua igreja, Senhor, e declaro que nós estamos entrando num tempo novo, um tempo de alinhamento, e que o Senhor vai tirar da nossa vida tudo aquilo que precisa ser removido. Pai, o Senhor vai nos alinhar aos teus propósitos, o Senhor vai fazer novas conexões, o Senhor vai tirar tudo aquilo que é quebrado, vai tirar tudo aquilo que está, ó Deus, perturbando. Não vai faltar nada sobre nós, ó Pai, e que nesse tempo nós vamos conhecer uma porção nova do Teu Espírito, que vai nos fazer chegar nos lugares altos, como Tua palavra declara. Senhor, não pela oferta que entregamos, mas pela aproximação que temos, não pelo dinheiro que cai num gasofilácio, mas, ó Deus, mas pela Tua unção que cai sobre a vida daquele que é fiel, a Tua unção que cai na vida daquele que crê nos Teus princípios, a
unção que cai na vida daquele que se move pelo teu moedim, pelos tempos determinados. Eu abençoo a tua igreja nessa noite, Pai, e declaro que esse tempo se inicia hoje, Senhor, porque nós estamos entrando no novo, estamos entrando na centralidade da Torá, no livro de Vaikra, no livro de Levítico, Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer coisas poderosas, e eu declaro, Pai, que tudo aquilo que se levantou, tudo aquilo que tentou impedir, cai por terra agora em nome de Yeshua, pelo sangue do Cordeiro, nas portas, nas casas, tudo aquilo que é maligno vai ter que saltar por cima, e o novo tempo está estabelecido na tua igreja, em nome de Yeshua HaMashiach. Você que recebe, aplaude o Senhor, amém, e amém, e amém, aleluia, aleluia.